Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. E aí, pessoal, eu sou a Lívia aqui do Cabeceira e hoje, oficialmente, estamos iniciando o nosso mês tão esperado, o mês da literatura brasileira. Então nós vamos ter 3 semanas de clássicos da literatura brasileira e na última semana a gente vai ter um videozinho especial que eu não vou contar agora, então vocês vão ter que prestar atenção nas próximas semanas do Cabeceira. Hoje, então, nós vamos falar sobre o primeiro clássico da literatura brasileira, que é um livro extremamente relevante. Caso você não tenha lido ainda, recomendo que você leia, mas eu já vou falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre esse livro. O livro é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Pra falar a verdade pra você, que eu acho que honestidade é tudo nesse mundo, né? Eu não gosto de Vidas Secas. Acho o livro meio maçante, acho ele meio pesado, mas ele é muito relevante porque ele mostra uma parte da realidade que um determinado povo vive. A gente já vai chegar na história mesmo do livro. O Graciliano Ramos, pra quem não sabe, foi preso político na época da ditadura Vargas. Então, o livro todo vem carregado de um sentimento, assim, porque ele foi escrito pós-soltura do Graciliano Ramos, nesse período aí. Então, ele vem todo carregado desse rancor, pode-se dizer assim, à ditadura, e isso é mostrado em diversos personagens do livro. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Graciliano Ramos nasceu no interior do Alagoas, então ele já estava bem ambientado nesse meio que se passa o nosso livro, que é o sertão nordestino. Como eu falei, ele foi preso político e logo após ele ter sido solto, ele escreveu um dos capítulos desse livro, que na verdade tá lá pro meio do livro, que é o capítulo Baleia. Ele escreveu esse capítulo como um conto e depois os outros livros foram meio que se juntando de forma meio que aleatória, porém eles têm uma certa sequência entre si. Então, já adianto que eu discordo um pouco de pessoas que falam que esse livro pode ser lido em qualquer ordem, que os capítulos são totalmente soltos, porque eles não são. Eles têm uma ordem, eles têm acontecimentos de um capítulo que refletem em um capítulo mais pra frente, porém, cada capítulo tem uma construção interna. Então, você pode muito bem ler algum desses capítulos assim, soltos, como se fosse um conto mesmo. Voltando ao Graciliano Ramos, muita gente não sabe, mas ele foi prefeito de uma cidade em Alagoas. E nos relatórios dele como prefeito, ele já transparecia essa escrita seca, né? Pode-se dizer, essa escrita objetiva, essa escrita totalmente que dispensa qualquer tipo de sentimentalismo, qualquer tipo de adjetivação exacerbada. Então ele tinha realmente uma escrita seca. E isso influencia muito no maior clássico dele, que é o Vidas Secas. O Graciliano foi o maior representante do romance regionalista do segundo período do modernismo brasileiro, mas esse livro, na verdade, vai muito além do regionalismo, né? Ele vem com essa ideia de justiça social, de tentativa de participação social que se manifesta nos principais personagens do nosso livro, que são o Fabiano e assim a Vitória. Agora, entrando na obra em si, o livro é bem curtinho, ele tem cerca de umas 120 páginas, mais ou menos, e ele é um livro fácil de ler, uma linguagem simples, como ele é um pouco mais recente, né, do que alguns clássicos que nós temos aqui, Machado de Assis, por exemplo. Ele tem uma linguagem bem mais acessível, então é bem tranquilo de ler. Porém, eu não diria que é um livro gostoso de ler, justamente por esse peso que ele tem, não na linguagem, mas na própria história. O livro não é muito otimista, pode-se dizer assim. O livro apresenta essa ideia de uma vida cíclica que vai de uma situação difícil para outra situação difícil, para outra situação difícil, sejam elas quais forem. Isso é representado em diversas áreas, né, do livro, tanto no próprio espaço, o próprio espaço onde eles vivem é um espaço muito hostil. Então, o sertão nordestino meio que se torna um anti-herói da história, né? Meio que se torna um vilão da história, porque ele é responsável pelo que é a parte mais difícil da vida dessa família, que é a retirada, que é a constante fuga da seca. Outra coisa que torna essa leitura muito pesada é a dificuldade que todos os personagens têm em se expressar, tanto com as palavras quanto com a afetividade. Então, você vê que eles são quase que como bichos, assim, e isso é descrito de forma bem enfática no livro, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre o personagem principal do livro, que é o Fabiano, e ele se vê exatamente dessa maneira. Mas todos os personagens têm essa vibe meio animalesca, assim, essa vibe meio totalmente não humana. Por quê? Porque eles não foram educados, eles não foram estudados,
eles não têm nenhum tipo de base de formação cultural. Então eles têm muita dificuldade de se expressar, muita dificuldade de mostrar aquilo que eles querem e de concretizar aquilo que eles querem, o que torna toda a vida deles ainda mais difícil e a leitura ainda mais pessimista. Vamos entrar agora um pouquinho, falar um pouco sobre os personagens dessa história, que basicamente fazem o livro, porque cada capítulo é sobre um desses personagens. Tem alguns outros capítulos que é sobre alguns acontecimentos específicos, sobre alguma festa que eles vão, ou sobre a fuga, enfim. Mas os personagens basicamente fazem o livro. Cada capítulo descreve eles de uma forma muito simples e descrevendo as características mais marcantes sobre cada um deles, que a gente vai falar agora. O primeiro personagem muito importante é o Fabiano. O Fabiano é um vaqueiro, né? Então ele tem muita especialidade, assim, em lidar com o gado, em lidar com a parte mais natural da vida. E ele se sente muito esquisito quando ele foge dessa situação. Então, todas as vezes que descreve ele indo pra cidade, por exemplo, ele indo pra área urbana, pro bar que ele vai jogar, ou pra festa que eles vão em um momento, todas as vezes ele se sente como que um estrangeiro. Ele não se identifica com aquilo, ele não sabe como agir, e isso acabou gerando diversos problemas pra ele. Então, ele é um homem mesmo da roça, pode-se dizer assim. E ele tem muita dificuldade, como eu tava falando. Todos os personagens têm, mas isso se manifesta especialmente no Fabiano, essa dificuldade de se expressar, essa dificuldade de ser compreendido, e isso gera um desconforto muito grande nele. Tem um momento que ele tem ali um embate com um soldado, o soldado amarelo, que a gente também vai falar sobre ele. Ele tem um embate com esse soldado amarelo, e porque ele não consegue se explicar, porque ele não consegue colocar em palavras aquilo que ele tá pensando, e na verdade ele nem consegue formar mesmo um pensamento coerente, um raciocínio coerente, ele acaba indo pra cadeia e, enfim, isso vira uma bagunça toda, e isso gera um desconforto pra ele no final de toda a história, em todo o restante da história, ele lembra dessa noite que ele passou na cadeia. Depois do Fabiano, vem a Sinhá Vitória, que é a mulher do Fabiano, que tem um pouquinho mais de inteligência, pode-se dizer assim, do que o Fabiano. E ele olha pra ela e ele vê aquilo como se ela fosse, assim, o próprio Einstein, né? Ele vê aquilo como se ela fosse muito superior a ele. Tem até um pedacinho ali, um trechinho no final do livro, em que chega as aves de arribação, que estão procurando ali o restante de água que tinha sobrado, porque a seca estava chegando. E assim a Vitória fala algo do tipo, as aves de arribação vão matar o gado. E o Fabiano simplesmente não faz ideia do que ela quis dizer com aquilo. E ele fica um capítulo inteiro matutando aquela ideia na cabeça pra tentar descobrir o que ela quis dizer com aquilo. Como assim as aves vão matar o gado? As aves são uns bichinhos tão pequenos, elas vão matar o gado? E aí no final do dia ele chega à conclusão de que as aves iam beber a água que restava pro gado. E aí ele se sente espetacular por ter feito essa descoberta, por ter feito esse link da ideia que assim a Vitória tinha falado, e ele pensa, gente, essa mulher é um gênio. E aí vem os meninos. E na verdade os meninos, os dois filhos que eles têm, eles não têm um nome. Nunca é mencionado um nome deles, nunca é mencionado sequer a fisionomia deles. Então a ideia que passa é que o Graciliano estava tentando mostrar a insignificância dessas pessoas e quanto que elas eram realmente muito desprezadas pela sociedade. Então você tem o menino mais novo e o menino mais velho. O menino mais novo, ele basicamente olha pro pai e se espelha totalmente, ele deseja, ele sonha em um dia ser como o pai dele é, ele vê o pai dele como um exemplo a ser seguido, um homem forte, um homem que tem muita experiência, e ele tenta imitar o pai algumas vezes, mas totalmente sem sucesso. E o menino mais velho, por outro lado, é muito curioso, então ele o tempo todo quer descobrir as coisas, quer entender o que significam as palavras, e basicamente é isso que a gente sabe sobre os meninos, o que mostra realmente como Graciliano queria descrever a total insignificância, principalmente das crianças nessa sociedade. E agora chega o nosso personagem mais humano do livro, que é a cachorrinha, a baleia. A baleia é o personagem mais humano do nosso livro. Por quê? Como assim? Ela é uma cachorra? Na verdade, o Graciliano faz constantemente essa troca entre a humanização do animal e a animalização do homem. Então ele mostra muito esses sentimentos e essas características muito humanas da baleia. A baleia parece realmente ser uma parte da família, então ela
quando ela acha um preá, né, que poderia alimentar eles, ela volta toda feliz, porque afinal de contas ia ter comida pra todo mundo, e ele descreve os pensamentos da baleia, né, então ela pensando, o que vai sobrar pra mim desse preá, o que eles vão comer, e o que vai sobrar pra mim. Então ela é realmente muito humana, e isso tem um papel muito importante nesse livro, porque como eu falei, os homens são muito mais selvagens do que a própria cachorra. E aí, você tem os últimos 3 personagens desse livro, que não são tão importantes assim, não são tão significantes como a própria família, mas que tem uma certa relevância. Você tem o Seu Tomás da Bolandeira, que é constantemente, na verdade ele nem participa ativamente da história, mas ele é constantemente lembrado, tanto pela Sinhá Vitória, quanto pelo Fabiano, como uma pessoa muito culta, como uma pessoa muito sábia. Então eles falavam do Seu Tomás da Bolandeira, e como ele era estudado, e como ele sabia, entendia das coisas, sabia falar bem, e sabia se relacionar. Como eu falei, o Fabiano sempre tinha aquele desejo de saber se relacionar direito com as pessoas, mas ele não conseguia. E o Seu Tomás da Bolandeira conseguia. Então ele era lembrado como essa pessoa, essa inspiração, né? Um exemplo mesmo. A gente tem também o Soldado Amarelo, que basicamente é a representação do poder opressor. Como eu falei, o Graciliano era um preso político na época da ditadura Vargas, então o Graciliano seguia essa vibe socialista, comunista, e ele entendia o poder, e realmente era uma ditadura, né, como opressor, então como ele intimidava os cidadãos, né? E ele claramente faz essa figura do Soldado Amarelo para representar isso. E o último personagem é o dono da fazenda, onde eles encontram um abrigo por um tempo. E, pra mim, ele é também a representação de um poder opressor, mas o poder econômico opressor, né? O poder capitalista opressor, porque o Fabiano tá sempre tentando ali negociar alguma coisa e tá precisando de um teto pra morar, pra se abrigar. E parece que o dono da fazenda tá sempre tentando tirar alguma vantagem dele, então ele coloca juros em cima de coisas que o Fabiano nem entende direito, e justamente por não ter um raciocínio lógico muito formado, ele acaba deixando por isso mesmo e não faz mais nada. Então a história toda circula em torno disso, em torno desses personagens. Você tem até alguns acontecimentos ali um pouco mais emocionantes, pode-se dizer, a prisão do Fabiano, o embate com o Soldado Amarelo, depois ele tem outro embate com o Soldado Amarelo que também mostra a falta de posicionamento ali do Fabiano e o poder opressor do soldado. Mas a história é muito mais para mostrar a condição em que essas pessoas viviam. Essa condição triste, essa condição desesperançosa, totalmente desesperançosa, como eu falei, o livro não é muito otimista. E eles viviam nessa condição quase que como um círculo, né? Correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque a narrativa é muito pendular, né? Então ela vai da seca pra chuva, que também causa problemas, também causa alagação, pra seca de novo, eles sempre sabiam que a seca ia voltar, pra chuva de novo, pra seca de novo. Então é sempre nesse círculo. E algo muito interessante, inclusive, que pode-se pensar, é que o Seu Tomás da Bolandeira é justamente a representação disso. Pra quem não sabe, uma bolandeira, tem uma imagem da bolandeira de São... A bolandeira era um instrumento de moer cana que você ia empurrando ele em círculos. E, muito provavelmente, o Graciliano quis fazer aí um paralelo entre a bolandeira e entre essa vida que era sempre em círculos dessa família. E todos os personagens parece que têm sonhos que eles sabem que nunca vão conseguir cumprir. E eles, na verdade, nem conseguem fazer planos para cumprir esses sonhos. Então eles ficam sempre presos nessa vida difícil, nessa vida árdua, nessa vida seca. O Fabiano, por exemplo, tem o sonho de saber se comunicar, de saber se relacionar como um humano, de ser um humano mesmo, né? Tem até uma parte do livro que ele fala: Fabiano, você é um homem. E ele pensa: mas eu não sou um homem, né? Eu sou um bruto, eu sou um selvagem, eu sou um animal. E aí ele aparenta se orgulhar do fato de ser um animal, porque um animal sobrevive às situações mais difíceis que se podem passar, né? A seca e a todos os desafios. Mas no fundo, a gente sabe que ele não se orgulha de ser um bruto e que ele, na verdade, queria muito, muito ser um humano. Assim, a Vitória constantemente sonha com uma cama que ela sabia que o Seu Tomás da Bolandeira tinha, que era uma cama de lastro de couro. E ela dormia numa cama de varas, e ela achava aquilo terrível. Pra ela era o cúmulo do desgosto, assim, ter uma cama de varas e nunca conseguir ter uma cama de lastro de couro. Ela até em algum momento pergunta pro Fabiano, tenta fazer umas contas, mas ela chega à conclusão de que ela jamais poderia ter uma cama de lastro de couro. O menino mais novo sonha em ser como o pai, mas quando ele tenta colocar em prática alguns movimentos que o pai fazia, algumas coisas que ele queria imitar, também é um desastre.
Então todos os personagens têm esses sonhos que eles sabem que estão muito e cada vez mais distantes da realidade, porque a vida deles, na verdade, sempre vai ser em torno da seca pra chuva e de volta pra seca. E como eu falei, nessa narrativa extremamente pendular, extremamente circular, o primeiro capítulo do livro, que é Mudança, é quando eles estão saindo de um lugar por causa da seca e tentando encontrar um lugar melhor pra viver. E no último capítulo, que é o capítulo Fuga, eles estão abrigados nessa fazenda que eu falei, cujo dono era o poder capitalista opressor, e eles chegam à conclusão de que não tem mais condição. Eles até tentam por algum tempo resistir, ver se eles iam aguentar a seca, mas com a morte do gado, com a morte de todos os animais, eles chegam à conclusão de que eles teriam que mais uma vez se retirar, levando os pouquíssimos bens que eles possuíam, já sem um dos membros muito importantes da família, que eu não vou contar quem é, porque vocês precisam ler o livro e eu não vou dar spoiler. Mas enfim, eles estão com um membro a menos da família e eles iniciam mais uma vez a dura e árdua retirada, porque afinal de contas, pra eles, a vida é um eterno recomeço. E aí, me conta o que você achou. Se você, como eu, achou o livro meio maçante ou se você achou a história muito bonita e muito profunda. É uma história muito importante. Como eu falei, apesar de eu não me identificar totalmente com o estilo da escrita do Graciliano Ramos, é um clássico e ele é um clássico por uma razão. E aí, será que Vidas Secas é digno da sua cabeceira? Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos. Tchau! Graciliano Ramos Eu ia falar que ele morreu. Graciliano Ramos... Ai! Graciliano Ramos. Eu sempre achei que era Cinha Vitória, porque não tem acento. Eu descobri... Sério? Sério.